Bom, então, o que a gente está tentando trabalhar, né, um pouco lá desde o início, até das nossas aulas iniciais, a gente está querendo ver efeitos de ordem superiores numa grandeza física que nós selecionamos, que é a questão do momento magnético, né? Então, para nós, aí a grandeza que é importante para nós, estamos trabalhando um pouco, é a anomalia ligada ao momento magnético anômalo, que é o fator G-2, né, sobre 2. Então, já tinha dito que, sobretudo no caso do muon, o quadro muon, ele pode sofrer efeitos de correções de ordens mais altas, né? Então, as correções de ordem, né, vamos dizer assim, as correções de mais altas ordens são sensíveis a efeitos esse é um outro ponto que a gente está correlacionando, porque no estudo, né, da correção ao momento magnético, no fundo esse A mede a correção ao momento magnético anômalo, né, das partículas carregadas. Mas aí a gente está fazendo uma análise paralela, que seria a análise da interação corrente-corrente, quer dizer, potenciais, né, vamos dizer assim, potenciais. Quando a gente fala de potenciais em teoria quântica de campo, significa que automaticamente a gente já está falando do limite, que é não relativismo. Porque para falar de potencial, eu já estou pensando no limite que faz parte da energia, né? Potenciais dependentes do spin a partir, né? Então, o que nós tínhamos visto, basicamente, né, nos estudos, nas aulas anteriores, é que, seja no caso do spin-meio, no caso do spin-meio, a gente usando a conhecida decomposição de Gordon, né, no caso do spin-meio, então, a gente mostrou, vocês tiraram aqui vários exemplos de correntes, né, de decomposição de Gordon corrente, em que a gente chega a contribuição, né? Contribuição explícita, né? No caso do spin-meio, por exemplo, né? Então, vamos colocar aqui para colocar em caráter já. No caso de um spin-S, então, para que a gente estiver falando de um spin-S, então nós vamos estar falando de uma partícula carregada massiva com spin-S, né? Então, a corrente associada, né? V composta, a Gordon, né? Segundo o esquema de decomposição de Gordon, então, revela uma parte
a nossa ideia é sempre essa. A gente tem uma corrente, vamos especificar melhor. Então, tem aqui uma corrente. E essa corrente interage, trocando, recebendo, absorvendo algum tipo de partícula que é quantizada. Então, está a partícula quântica representada pelo propagador. A corrente interage, então, uma parte dessa corrente, essa corrente aqui vai se decompor. Eu vou ter aqui, então, nesse vértice, né? Nós vamos ter uma interação que é dependente do spin. Então, essa interação dependente do spin é que vai ser importante. Claro, se eu tiver aqui do outro lado uma outra corrente, então eu tenho uma interação entre duas correntes. Essa corrente pode estar representando, por exemplo, uma partícula de repouso, é uma distribuição de carga. Então tem a interação corrente-corrente devido à troca, né, de um propagador, devido à troca de alguma partícula virtual. E nessa interação, então, dessa interação, que aqui a gente vai ter uma interação, um acoplamento, até melhor que nada, um acoplamento, né? Dependente do spin. Então, o acoplamento dependente do spin, que está presente aqui nos vértices, vai gerar a partir daqui um potencial que vai ser dependente do spin. Então, esse é o esquema que a gente está trabalhando, né? Então, nós estamos conectando essas duas discussões, porque a gente começou a se preocupar com a questão das propriedades magnéticas das partículas carregadas, e aí a gente viu que essas propriedades magnéticas elas estão ligadas ao spin, que também seria interessante, até porque é um assunto de interesse atual, estudar, né, vários tipos de potenciais dependentes do spin, para poder ver se a gente pode fazer testes com modelos novos, né, que revelem algum tipo de grau de liberdade além do modelo padrão. Um pouco essa que é a ideia, né? Então, vocês já fizeram bastante. Então, só para fazer para quem está fora do curso, que não está presente, né, quem está assistindo o curso fora, então eu ia pedir, vocês já terminaram, então conseguiram fazer, no caso, daquele espinorial, como que vocês fizeram foi no caso daquele espinorial, calcularam, né? Então, a contribuição puramente de QED, foi isso? Foi. Tudo só QED, não colocaram aqui nenhum dado zero, nenhum Z0, então, puramente QED, a contribuição puramente da QED a um loop, quer dizer, que no fundo é o cálculo do Schwinn, né? Tiraram a correção, então, vocês vocês fizeram. Então, vocês tiraram G-2 sobre 2 a partir desse gráfico da QED espinorial. E agora, o está pronto. Então, quando vocês tiverem terminado, né, se vocês quiserem digitar, a gente pode colocar na página aí com o PDF anexado, quem quiser pegar, é bom ter, quem está de fora, para poder seguir os cálculos que vocês fizerem. Já mandei. Não, para vocês aí, né? Agora, se vocês puderem digitar, para colocar na página, né, do projeto lá, para quem quiser ter acesso, ver os cálculos feitos, não precisa todos os detalhes, mas indicar o que vocês fizeram. Então, agora, se eu entendi bem, vocês estão trabalhando no spin 1. Da decomposição de bordo do spin. Então, da decomposição de bordo do spin. Né? Então, a que ponto que está? Você já tem alguma coisa para mostrar aí? Na verdade, a gente juntou um monte de pedaços que a gente tinha. Um pedaço que eu tinha feito, um pedaço que o Felipe tinha feito, aí o Léo deu uma ideia legal, só que a gente não conseguiu fazer, acho que de ontem para hoje. Tá certo, entendi. Vocês estão já tipo na corrente fechada, o espaço do momento, e aí vendo como ter que abrir os campos tensoriais em termos dos próprios campos W, onde só tem P e P'. Você separar o P e P' e encontrar o momento de transfer. Você pegar a corrente fechada. A gente já fechado o termo matriz spin, QMI, ANI. Falta só mais tarde o operador de spin. Tá, o operador de spin que está faltando. Não, a gente conseguiu o operador de spin. Não, a gente conseguiu, mas a gente não conseguiu colocar o operador de spin junto com o momento transfer. Com o momento transfer, completamente. Não está o operador de spin com o momento transfer. Como no caso do elétron, né? O Q e o sigma, né? Então tá certo. Tá, isso aí, então, vocês usaram a equação de spin 1 mais livre. Tá certo. Então, você está acompanhando nessa discussão, ou você está participando? Né? Então, só para... Agora entra aí você, né, Tiago? Beleza, então só para saber isso. Então, em breve vocês vão estar relatando isso aqui, né?
Tá certo. Foi. Ontem eu fui conversar com o Simões. Sim. E ele me mostrou um negócio legal na tese de doutorado dele, um apêndice, é exatamente um cálculo genérico desse tipo de diagrama. Ah, sei, genérico, né? E ele consegue uma expressão para qualquer ordem. Desse, Porque para qualquer, ele consegue entender a ordem para qualquer diagrama. Para qualquer diagrama, quer dizer, qualquer linha interna que você coloque. Isso, e ele testou com esse e testou com o do W, o neutrino. Ah, então seria interessante a gente depois ter esse material. Eu tenho ele escaneado, eu posso... Tem ele escaneado? Seria bom trazer pra gente, sem dúvida alguma. Tá bom, a gente vai te agradecer. Bom, então Pedro, você queria fazer aquilo que você gostou? Acho que você fez uma demonstração interessante. O Pedro fez uma demonstração, assim, fez uma ilustração interessante da decomposição, de você olhar a razão giromagnética, G igual a 2. Estamos falando de teoria de campo, mecânica quântica relativística, né? A razão giromagnética, G igual a 2, do elétron, sem precisar fazer a decomposição não relativista. Não precisa pegar o limite não relativístico da equação, olhando direto pela decomposição de Born, chegar ao G igual a 2. Então, se você dá uma mostrada que é interessante para quem não está assistindo o curso, ver isso. Pode fazer em detalhe aí, deixa eu fazer um aqui. Eu acho que é uma maneira, por exemplo, que em geral não está nos livros, né? Nos livros, em geral, se vai para a equação de Pauli, e da equação de Pauli, a gente chega ao valor G igual a 2. Mas eu achei interessante fazer isso diretamente vamos dizer, na versão relativística fechada, usando a equação de Born. Pode parar, né? Bom, então só para não carregar muita notação, a gente fez a decomposição de Born com a seguinte notação, né? Psi', eu vou notar só o barra, ou seja, qualquer o barra já é automaticamente de P'. Mesma coisa para o U, não vou ficar escrevendo o de P, vou escrever só o U, certo? Então ali o U não é de P', é o de P', né? Então o barra de P', então significa o barra. Sempre que tiver o barrado já é o de P' e o outro de Isso, não acontece não de trocar. Tá certo. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tinha era a decomposição de Born original. Então, a gente tinha que o barra, vou escrever maior, que o barra gama mi U era igual a 1 sobre 2n do momento total menos 1 sobre 2n do momento transfer, que é, por definição, P' menos P, componente Mi, vezes o barra gama mini Q. E esse gama mini, só para eu acertar as convenções, esse gama mini é o meio do computador ou tem Mi? Isso, o gama mini ele foi definido dessa forma, o meio do computador. E eu vou reescrever esse cara em termos dos geradores de spin, ou seja, que são, na verdade, dados por isso aqui. Menos 2 i sigma mini. Então, sigma mini, só para ver, gente, só para eu mesmo me reportar com as conversões. Então, sigma mini é i sobre 4, computador de gama mi com gama i, né? Exato. Sobre 4, computador de gama mi. Então, esses são os geradores do grupo de Lorentz na representação extensorial. Sigma mini são os geradores, tá certo? Isso. E sobre 4, gama mi, gama i. Tá legal, obrigado. Então, o que vai acontecer? Eu não vou me preocupar com esse pedaço aqui, porque esse pedaço aqui só tem essa estrutura de índice, que não vai adiantar nada para a gente, e a gente quer pegar esse termo aqui. Então, toda vez que eu escrever a corrente, eu vou estar me focando só nesse termo. Ou seja, a minha corrente, que é o JMI, que é esse termo aqui, se eu introduzir esse cara ali, ele vai me dar simplesmente... Eu não vou me preocupar com esse sinal na frente, porque vai ter um sinal mais ou menos que vai oscilar toda hora, então não é muito difícil pegar, mas enfim. Então isso aqui vai ser I sobre M, U barra sigma mini QNI U. Certo? Bom, mas isso aqui, por si só, não tem grande interesse. O que interessa para a gente é o acoplamento dessa corrente com o campo eletromagnético, com A.
Então, o que a gente tem que fazer é multiplicar pela carga, que vai dar a unidade que a gente precisa, inclusive, vezes a corrente que a gente acabou de calcular e o campo eletromagnético. Lembrando que esse campo carrega o momento transfer, ou seja, a diferença de momento entre um elétron e o outro no diagrama fundamental. Então, o que a gente vai ter, ou seja, por isso que eu não vou ficar reescrevendo tudo, eu só vou me preocupar com esse pedaço, o que a gente vai ter aqui vai ser IE sobre M, o barra, sigma, mini, QMI, AMI, U. Só que acontece que esse fator aqui é exatamente transformado em Fourier da derivada. Ou seja, eu posso dizer que essa derivada é precisamente I, QMI, AMI. Certo? Então o que acontece? Esse fator aqui nada mais é do que sigma mini dmi AMI. Esse cara aqui é antissimétrico e esse cara aqui pode ser antissimetrizado. O que vai dar, então, nossa corrente, nossa interação agora, né, que é esse treco aqui, vai ser, tirando o fator I, que ele já está carregado aqui no Q, isso aqui vai me dar E sobre 2M, por causa da antissimetrização desse indivíduo, o barra sigma mini F mini, e tem um sinal que troca também, mas não estou me preocupando com o sinal, vezes 1. Certo? Bom, o que a gente quer não é qualquer gerador do grupo de Lorentz. O que a gente quer são os geradores espaço-espaço, são geradores de spin, certo? Não são os boosts, são as rotações. Então, o que a gente vai se preocupar aqui não são com nenhuma componente que tenha 0 e I, ou seja, a gente vai simplesmente usar isso aqui, esse pedaço dessa soma, certo? Vai se preocupar só com as componentes espaciais. Acontece que sigma e j ele pode ser definido como um meio de epsilon i jk sigma k, certo? Então só para escrever isso aqui melhor, vamos assim melhor, certo? E por uma coincidência muito bem-vinda, o F e J, um meio de epsilon i jk F e J é precisamente o campo magnético. Ou seja, esse produto aqui, que nada mais é do que isso, vai me dar F sobre 2M, o barra sigma K BK vezes U. Sendo que sigma K é esse, pode botar um tio aqui. Ou seja, aqui tem o fator do magnetron de Bohr, então a gente descobre que o G é igual a 2, automaticamente. A gente não precisou fazer nenhuma suposição sobre o U sendo relativístico ou não relativístico. Eu acho que dá para fazer a mesma coisa para o spin igual 1. Pois é, o que a gente está esperando agora é isso. Então vocês estão basicamente na mesma direção, só que tentando montar a matriz de spin em conexão com o momento transfer, no termo do momento transfer, né? Tá certo. Tá joia. Tá bom, deixa eu dar uma olhadinha nessa aqui. Eu vou aproveitar as equações aqui para fazer uma elaboração aqui em cima. Deixa eu apagar isso aqui. Só isso aqui. Então, o que o Pedro está, vocês aí estão se esforçando para mostrar é que vocês, pela decomposição de Gordon, já podem fazer, né, a leitura de que a razão geomagnética do elétron é G igual a 2, né, sem precisar ter recurso à equação de Pauli. Vou demonstrar uma outra coisinha depois a vocês aí. E para quem também está meio chegando no curso agora, que é o Diego, né, na verdade, esse resultado aqui é um resultado genérico.
Hoje nós sabemos que para qualquer spin S que seja maior do que zero, só excetuam-se os campos escalares, né? Independentemente do spin, desde que as partículas sejam relativísticas, a razão giromagnética é G igual a 2, independentemente do spin. Seja spin meio, spin 1, spin 3 meios, spin 2, talvez isso aqui é um resultado importante. Já tem diferentes maneiras de se chegar a isso, mas inclusive usando a argumentação, né, de que as partículas aparecem como excitações das teorias de corda dentro do ambiente de corda aberta, né, que corda tem que ser aberta para poder ter a carga elétrica, né, cordas fechadas são neutras, mas as cordas abertas, elas podem ter nas extremidades os números quânticos correspondentes às cargas, números quânticos de Young-Mills. Então, para cordas abertas, se mostra que o G é igual a 2 independentemente do spin. Vocês agora estão fazendo esse trabalho diretamente para o G igual a 1, porque nós temos, vamos dizer, necessidade de calcular correção ao momento magnético de partículas de spin 1, porque ainda não se tem medida para isso aí, devido ao fato dessas partículas decaírem muito rapidamente. Os Ws, né, são partículas com spin 1, elas são partículas que decaem rapidamente nas interações fracas, então o decaimento rápido do W é um fator impeditivo para a gente tirar uma medida precisa, né, dos momentos magnéticos. Eu queria fazer duas coisinhas aqui com vocês para chamar a atenção. É o seguinte: vamos aproveitar essa decomposição aqui, tá? E vamos pegar essa equação aqui, que tem pelinha mais P. Então, pelinha é um momento aqui. Então, vamos pegar essa equação e vamos contrair. E é só fazer essa operação vai ser importante depois. Eu passei para vocês a referência do trabalho do Milchak, do Moody, né? Dos potenciais. Lá ele faz uma decomposição de Gauss, aproveitando isso aqui. Se a gente pegar essa equação aqui e contrair com P' mais P'Mi, eu vou estar contraindo isso aqui com P' mais P'Mi, então nós vamos produzir P' mais P'. Então, supondo que essa decomposição de Gauss a gente já fez lá. Então, aí aqui a gente vai ter U barrado, gama mi, U. E desse lado aqui, nós vamos ter P' mais P ao quadrado sobre 2N. Então, vamos ter P' mais P ao quadrado sobre 2N. Eu vou fazer exatamente esse produto escalar. E aqui, vamos fazer menos 1 sobre 2N, que P mais P' mais P'Mi, QMi, barrado, sim, a gama mi, certo? Bom, então tá certo. Então isso aqui, esqueci de colocar o barrado, deixa eu ver, vou botar isso aqui na mão. Isso aqui que é importante, P' mais P ao quadrado, faz o papel de uma densidade, o barrado, e aí o termo vem para cá. Aqui, só uma coisinha de novo, né? Se a gente usar a equação de Dirac aqui, nós temos que gama mi, P'Mi, né? U de P é igual a N U, certo? Usando a equação de Dirac, né? Gama mi, P'Mi menos N U igual a zero. A equação de Dirac também é positiva, né? No espaço dos momentos, gama mi, P'Mi menos N igual a zero. Então, vamos fazer. Então, esse termo aqui, ele vai produzir um N, então, e o P', essa equação aqui, se eu pegar essa equação, a equação adjunta, né? Quer dizer, eu tenho que U barrado, gama mi, P'Mi menos N é igual a zero. Então, claro, se eu fizer a mesma coisa para U barrado de P', né? Se eu fizer essa equação, a equação na forma BRA, né? Na equação adjunta, mas P', aqui é a mesma equação de Dirac, só que escrita no espaço adjunto. Então, esse pedacinho aqui dá NU, e esse pedacinho aqui também dá NU. Então, isso que está aqui, usando a equação de Dirac, isso que está aqui para nós, é 2N, U barrado, U. Certo? Que o gama mi, P'Mi virou N. O gama mi, P' mi virou N. Então,
Isso aqui para nós é o barrado 1, certo? Usei a equação de Dirac aqui, usei a equação de Dirac aqui, então dá um fator 2n, né? Esse pedaço aqui dá n, o barrado u, e esse pedaço aqui também dá n, o barrado u. Então estou sempre seguindo a notação do Pedro, que o barrado já está implícito pelinho. Então esse termo aqui, deixa eu apagar, deu isso aqui usando a equação de Dirac, tanto aqui quanto aqui. Então eu posso passar o 2m para cá, então nós vamos ter o seguinte, o barrado de pelinha, u de P, pode ser escrito dessa forma, aqui vai dar um 4n2, aqui vai descer um 2m, e aqui vai dar um 4n2, que vai descer um 2m, certo? Então a gente ganha essa relação aqui também, certo? Observe só uma coisa, eu acho. Isso aqui, então o Pedro já mostrou. Onde que eu quero chegar com isso aí? Eu quero chegar nas mísperas. Então essa parte aqui é a parte dependente do espinho. O espinho está aqui. Tá? Suponhamos então que eu tenho um vértice, que eu tenho uma interação do tipo Yukawa. Suponhamos que a nossa, se a gente tiver aqui no lagarto de interação, tem, vamos dizer, uma constante de acoplamento escalar. Como é que sabe que é o espinho aí? Hã? Como é que sabe? Porque como o Pedro mostrou. Pela demonstração dele. Pela demonstração dele. Aqui aparece o sigma Minique, aparece o gerador no grupo de Lorentz na representação Fermat, o gerador do grupo de Lorentz, então é o espinho, certo? Então, aqui nós suponhamos que ele tem um lagrangiano em termos de interação, vamos chamar de escalar aqui, do tipo Yukawa, um psi barrado, psi, φ. Interação puramente escalar. Não tem gama assim, não é pseudo-escalar. Então, esse cara aqui é escalar. Bom, então se a gente colocar essa interação aqui, se eu agora fizer, no fundo, ao fazer a transformada de Fourier daquele vértice, eu estou pegando isso aqui. Aqui atenção, só uma coisinha. Essa corrente que está aqui é a corrente com shell. Quer dizer, eu estou usando as equações de movimento aqui abundantemente. Para a gente tirar a decomposição de borda, a gente usou a equação de Dirac. Então, essas são funções de onda ou shell. Quando a gente tem o lagrangiano de interação, na verdade, esse termo aqui, se eu fizer a transformada de Fourier disso, eu vou ganhar um psi barrado de pelinha, psi de P, e aqui um φ de Q, né? A gente fez a chamada de Fourier. Agora, esses objetos que estão aqui, eles são um termo da ação, um termo do lagrangiano. Então, aqui não necessariamente no lagrangiano, nós não usamos as equações de campo, né? Os campos que estão no lagrangiano, que vão ser quantizados, eles estão off-shell. A gente está justamente quantizando todas as flutuações. Não é o campo que representa a partícula quântica em certo momento, bem definido, um estado bem definido, né? Um estado bem montado, com todos os números quânticos bem definidos. É o termo da ação. Então, no termo da ação, não vou usar isso aqui. Isso aqui só vai ser válido, imagine o seguinte, que eu tenha essa corrente aqui, seja uma corrente externa. Suponhamos que nós estejamos naquela situação, né? Eu acho que a gente encaminhou na aula passada, a partir da ação, chegar ao potencial. A gente fez isso na aula passada, não fez? A gente fez a transformada de Fourier, aí mostrava que aparecia o propagador, não é isso? Acho que a gente chegou a fazer isso aí na aula anterior. A gente pegava esse termo aqui, colocava a corrente, interagindo com o campo, aí tirava, né, substituía o campo por D'Alembertiana menos 1 corrente, aí ficava uma coisa que é corrente, propagador, corrente. Não é isso? A fórmula, não é isso que a gente fez na aula passada? Retrasada, né? Retrasada. Só queria chamar a atenção disso depois. Bom, a gente vai retomar isso aqui. Então, agora eu estou querendo chamar a atenção para o seguinte. Então, aquilo que eu tinha escrito aqui, suponhamos que eu tenho aqui uma corrente que represente uma certa distribuição de carga. Essa partícula aqui, isso aqui é uma densidade. Então, olhando aqui, ó, isso aqui é uma densidade, né? Uma densidade pode ser, se eu multiplicar por 1 é, isso aqui vai ser uma densidade de carga. Então, essa corrente aqui, ela vai estar trocando o campo que eu vou querer quantizar. A corrente vai interagir com uma outra corrente, como a gente colocou. Aqui a gente tem um J de X,
aqui a gente tem o J de Y, e aqui a gente tem o propagador, né? Quer dizer, que vai fazer o φ de x, daqui a função de Green. Função de Green, g de x menos y. Então, faz a conexão entre os dois termos. Então, se a gente usar aqui essa corrente aqui, esse campo aqui eu não estou quantizando, isso aqui é a minha partícula e interagindo com uma outra partícula, que é o fixo, eu estou quantizando, é o campo trocado. Eu quero saber a interação, se eu somar, se eu pegar os efeitos virtuais, né, dessa partícula que é trocada, como se tivesse um elétron, outro elétron, esses dois elétrons estão interagindo, trocando fótons, por exemplo. Vão estar trocando fótons. Então, o fóton é o objeto quantizado e os elétrons fazem o papel da fonte externa, que é fixa. Eu não estou quantizando a fonte externa é fixa, eu dou uma densidade de corrente, dou uma partícula num certo ponto, na distribuição delta de Dirac. Então, nesse caso, nós estamos usando que a corrente externa representa a partícula um shell. Então, nesse caso aqui, a gente podia pensar, suponhamos que eu esteja falando de dois elétrons em repouso. Então, se eu tenho dois elétrons que estão em posições fixas, ou duas partículas trocando alguma coisa. Então, esse termo aqui, se a gente analisar bem, esse termo aqui, ó, P' ao quadrado, P' mais P ao quadrado, isso aqui é P' ao quadrado. Mas essa partícula é um shell. Então, isso aqui, usando a equação de Dirac, P' ao quadrado é N2. Mais P ao quadrado, que é o outro N2. Mais 2P'. 2P' escalar P. Suponhamos que eu tenho os objetos em repouso. Tenho P', quer dizer, essa corrente, na verdade, né, ela está representando, os objetos estão em repouso. Eu estou pegando U barra de P' e esse U de P. Então, se eu tenho isso aqui é o que? Energia, isso aqui é. Se eu estou no referencial de repouso, isso aqui é N0. Escalar N0. Então, esse produto escalar vai dar 2N2 também. Tá? Estou pegando essa situação. Então, se eu estou no referencial de repouso da partícula, isso aqui dá 4N2. Né? A gente teria alguma coisa do tipo 4N2. A gente pegaria essa recomposição aqui, então nos interessaria essa parte e a parte do momento transfer. Mas se os objetos estão em repouso, outra coisa, eu estou fazendo a interação com o escalar, né? Então, se eu pensar que eu estou numa aproximação não relativista, então, esse objeto aqui, isso aqui é bastante importante para nós, porque esse aqui é o momento transfer. Então, esse, eu me lembro bem, é P' menos P, que é o momento transfer. E aqui a gente tem um fator de 2N2, 4N2, né? O que é importante aqui ter um N2. Então, no limite não relativístico, o que a gente é importante aqui no limite não relativístico, é que a gente pode desprezar esse termo aqui, quer dizer, Q, I, né, sobre 4N2, isso aqui vai tender a zero. Então, essa parte aqui, por exemplo, né, não vai ser importante para a interação, a não ser que a gente olhe, se a gente quiser olhar a estrutura de spin. Mas no caso genérico, em que isso aqui é não relativista, o que a gente faz sempre na aproximação não relativista é desprezar o termo de momento transfer frente ao na verdade, isso aqui é Q sobre 2M, né? O que é importante é isso aqui, que é a energia de repouso, e aí eu tenho um outro 2M aqui. Isso aqui já pode ser desprezado. Então, a aproximação não relativista, ela está muito nisso aqui, é módulo do momento transfer ser muito menor do que a massa de repouso da partícula. Isso aqui já configura, né, a aproximação não relativista. Então, eu queria chamar a atenção para esse fato aqui, de que na aproximação não relativista, no limite até estático também, essa equação que está dando para nós, ou por identidade. No limite estático, né, eu não tenho momento transfer, o momento transfer é 0, e aí eu tenho que isso aqui vira 4, então fico barrado com o barrado. Então isso aqui, no limite estático, a gente tem essa identidade, mas no limite que não é estático, mas é não relativístico, a gente perde informação sobre esse termo aqui, por causa dessa razão que a gente vai produzir aqui. E é sobre 2M. Só queria mostrar isso aqui um instantinho e fazer vamos avançar aqui mais uma coisinha só para olhar bem esse limite não relativista. Deixa eu apagar isso aqui. Se a gente pegar aqui a função de onda, então vamos olhar a estrutura da função de onda de Dirac. Como é que é o U de P, né, quando a gente pega a solução de energia positiva no referencial de repouso, como é que fica a estrutura da equação de Dirac? Vamos lembrar aqui, né? A equação de Dirac é
gama mi peni, né? Então que é gama 0, energia, vou botar assim, né? Menos gama escalar P, menos M, 1, igual a 0. Então está aqui a equação direta. Vamos contar essa matriz 4 por 4 aqui. Então, gama 0 é 1 menos 1. Então eu botei aqui E menos M, e aqui vamos ter menos E menos M. Claro, vezes a identidade 2 por 2, vezes a identidade 2 por 2. Esse termo aqui fica completamente na diagonal, esse termo aqui também é na diagonal, porque é a matriz identidade. E a matriz gama, ela é sigma menos sigma. Então a gente vai ter menos sigma P aqui, e sigma P aqui. E aí essa função de onda tem 4 componentes, é a função de onda relativista. Então ela vai ter 4 componentes. Vamos chamar essa componente aqui de si e essa componente aqui de ki. E aquela componente que é relativisticamente não significativa. Então a gente dessas equações aqui, só para lembrar, a gente basicamente tira isso aqui, o ki, usando a equação de baixo, a gente tira aqui isso vezes isso, menos isso vezes isso, é igual a 0. Então para nós o ki sai, a gente já lembra lá, sigma, escalar P, sobre E mais M, si, que é o espelor superior. Então, a forma, né, a forma do espelor retirado, em geral, esse U aqui, pode escrever dessa maneira, vai ser um espelor de 2 componentes e a parte que é sensível às correções de ordem V sobre C, sigma escalar P. Então está aqui o spin, quer dizer, isso aqui na verdade isso aqui é helicidade, né? Projeção do spin ao longo da direção do movimento, é mais M. Então isso aqui é a estrutura do spin. Então isso aqui é de ordem V sobre C. Isso aqui é, se a gente pegar o limite não relativista, né? P sobre E é V sobre C. Então no limite não relativista, M é aproximadamente E, então isso aqui fica P sobre 2E, então isso aqui fica V sobre C. Então realmente, à medida que eu vou chegando no limite mais baixamente, ela é menos e menos relativista, esse termo aqui vai ficando sempre de ordem V sobre C, vai se tornando cada vez menor. Mas vamos guardar essa estrutura aqui. Agora vamos olhar isso aqui. Vamos olhar esses termos aqui. Quem é o barrado? Vamos olhar cada termo aqui, só para a gente guardar um pouquinho isso aí, ter certeza do que está rolando dentro de cada. O barrado e o daga, gama 0. Então esse primeiro termo, esse termo aqui, ou esse termo aqui está me dando isso aqui, o barrado. Então o Dagger, a gente vai ter aqui sigma Dagger, si, né? Si Dagger, e aqui nós vamos si Dagger. As matrizes sigma são limitianas, então sigma escalar P sobre E mais M. Gama 0 é identidade, 0, 0, menos identidade. E aqui é a matriz. O espelor. Então, essa grandeza, o barrado, ela se barrado, si. Se Dagger, si. Aí agora eu estou separando, então por isso que aparece o Dagger, né? Eu tirei o gama 0, eu tirei o barrado, eu estou indo já numa direção, numa descrição não relativista, mas galileana, porque agora eu estou falando do Dagger, não do barrado. Mas automaticamente isso sai do formalismo. No momento que eu explicito, né, a matriz gama 0, eu estou quebrando, que é relativista do que não é relativista. Agora, então esse termo aqui vai aparecer com sinal mais e esse aqui vai ficar com sinal menos. Então, eu vou fazer esse produto aqui. Então, tira essa matriz, já fiz o produto dessa matriz por esse espinor. Esse fica com a identidade e esse pega menos a identidade. Então, eu tenho produto de 2 numbrado por um Dagger, si Dagger, si, e aqui esse termo aqui vai ficar menos si Dagger, sigma escalar P ao quadrado, sigma escalar P sobre E mais M, sigma escalar P ao quadrado, sobre E mais M ao quadrado, si. Né?
Então, sigma escalar P dá P2. Então, esse termo aqui, na verdade, ele é um termo que é da ordem de P sobre, ele é V sobre C. Então, esse termo aqui é de ordem V sobre C ao quadrado. Tá? E se isso aqui é de ordem V sobre C, isso aqui é basicamente o quadrado disso. Então, esse termo aqui, todo esse termo aqui, ele é de ordem V sobre C em relação ao primeiro. Então, no limite não relativista, quem é que basicamente contribui, quer dizer, no limite de V sobre C tendendo a zero, a gente está dizendo que isso tudo tende ao Cidade C. Certo? Então, basicamente, o que eu estou medindo no barrado no limite não relativístico é só a densidade da componente superior. De fato, o que está acontecendo no limite não relativístico, essa solução, esse espinor aqui de baixo, né, ele começa a ser menos importante, porque esse espinor aqui só é aceso na medida que eu entro para a relatividade. Então, essa é a estrutura do barrado U. Vamos olhar agora aqui a parte de corrente mesmo, o barrado gama mi, essa parte aqui. Então, se eu pegar o barrado gama mi, se eu pegar o gama mi U, né? Se a gente pegar o gama zero, aqui tem o barrado. Então, se eu pegar a componente gama zero primeiro, então o barrado gama zero é o Dagger. Então, isso aqui é o Dagger. E se eu pegar o Dagger U, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do outro jeito. Eu vou pegar esse Dagger, a parte de baixo Dagger, vezes U. Então, basicamente, isso aqui tende, quando V sobre, em limite de V sobre C pequeno, né? V sobre C é muito menor que 1. Esse cara aqui também vai tender a cidade C. Então, só a parte superior do espinor, quer dizer, que é o espinor fortemente, né? O espinor mais fortemente relativístico, que domina. Vamos pegar agora a parte de baixo. Vou pegar a parte espacial. O barrado, gama, U. A parte espacial. Então, isso aqui vai ficar o Dagger. E aqui, esse Dagger. Sigma. Escalar P. Sobre E mais M. O Dagger, gama zero. Vamos lá. Gama zero. 1, 0, 0, menos 1. E a matriz gama, 0, sigma, menos sigma, 0. Então, isso aqui vai dar para nós 0, sigma, 0. Tá? Essa matriz aqui, quando eu colocar aqui o Dagger, gama 0, gama, está dando essa matriz aqui. Então, isso aqui para nós é 0. Sigma, 0. Isso aqui agora, atuando em psi, e sigma, P, sobre E mais M. Claro, estou fazendo análise dessas correntes social, pegando uma corrente e representando realmente uma partícula física. Então, essa matriz aqui faz esse cara subir, vai produzir aqui, e essa aqui vai descer com esse cara. Então, eu vou produzir um sigma, essa matriz sigma, atuando em sigma, escala P, sobre E mais M, psi, e essa matriz aqui pegou o sigma. Se vocês quiserem, se quiser colocar aqui essa matriz gama aqui, ela está representando aqui o gama I. A gente pode pegar, a gente sabe que o gama I é parte espacial, então eu vou trabalhar com o sigma I aqui e sigma I aqui. Então é só pensar que isso aqui tá, estou fazendo para uma componente I. Então aqui eu tenho I, mas aqui eu tenho JJ. Então estou deixando assim de forma compacta, né? A matriz sigma assim. A gente sabe que isso aqui está valendo para cada componente. Esse índice vetorial, você vai valer para cada sigma separadamente. Mas o que a gente começa a ver a partir daqui, então isso aqui saiu agora.
Então essa corrente aí, a parte espacial da corrente, que é realmente a densidade da corrente, ela está dando para nós sigma Dagger, sigma, aí aqui nós temos sigma escalar T, sobre E mais M psi, e depois a outra parte aqui, que é mais psi Dagger. Essas coisas não comutam, né? Que aqui eu tenho sigma escalar T sobre E mais M, e aqui eu tenho sigma psi. Certo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, eu tenho sigma I, sigma J, PJ. Sigma J, PJ, sigma I. Eu vou usar, na verdade, o anticomutador de sigma I e do sigma J. O anticomutador de sigma I e do sigma J é duas vezes, né? É duas vezes. Eu vou pegando sigma I e sigma, na verdade, eu estou usando isso. Sigma I, sigma J, PJ, né? Imagina que é um PJ, mais sigma J, sigma I. Então, isso aqui é duas vezes delta IJ. Se eles são diferentes, anticomutam, dá zero. Se eles são iguais, dá duas vezes a identidade. Então, esse termo aqui, sigma I e sigma J, vai desaparecer o sigma, né? Então, a gente vai ficar com isso aqui. Na verdade, quando eu fizer isso aqui com uma componente, vai sobrar exatamente a componente do momento. Então, esse termo aqui vai dar basicamente um fator 2T. Posso até colocar assim. Se dá psi, T sobre E mais M. Ainda não usei, estou usando porque eu estou no limite francamente. Então, esse aqui é o meu J. Então, nesse caso aqui, essa parte, ela está dando proporcional à velocidade. Então, isso aqui, se a gente pegar o limite não relativístico, isso aqui tende a E, então isso aqui é P sobre E. Então, isso aqui é V sobre C. De fato, a gente sabe, isso aqui é a densidade J de corrente. A corrente é a densidade de corrente. Se eu botar um E na frente, é a densidade de corrente. A densidade de corrente é a densidade de carga, e isso aqui seria o V sobre C, seria o V. Então, a gente está chegando àquela relação que é uma relação que vem da equação de continuidade. A densidade de corrente é a densidade de carga vezes a velocidade. Então, a gente está só mostrando qual é a estrutura, né, de cada termo. Então, se a gente olhar no limite não relativístico, a gente vê que esse termo aqui, ele sobrevive, a parte espacial dele, a parte temporal dele, fica isso aqui, quer dizer, ela independe da velocidade, mas a parte espacial ela vai depender desse V sobre C. Mas o spin desapareceu daqui, certo? Não ficou mais com a matriz de spin, sigmas desapareceram, estou querendo chamar a atenção. Então, essa corrente aqui, o que nós estamos dizendo é isso aqui. Se eu pegar o barrado, gama mi, U, e fizer aqui, né, a aproximação não relativística, a gente pegar isso aqui, não vou nem vou pegar no limite de V sobre C pequeno, muito menor do que 1. Então, vai ter que essa componente aqui, que é a componente J0, ela fica no tipo psi, psi, que é a densidade, e a componente espacial, ela sai da ordem de V sobre C, vezes da densidade. Certo? Se não for, isso aqui é geral. Se não for aproximação não relativista, eu fico com P sobre E mais M. Mas a gente sabe que isso aqui é de ordem V sobre C. Quanto mais próxima, mais relativística for a partícula, menor fica isso aqui. Quanto mais relativística, mais momento ela vai tendo. Esse termo aqui vai ganhando mais contribuição do momento, que é desprezando a massa. Então, tende a P sobre E. P sobre E, V sobre C, se a massa tender a zero. E vamos dar uma olhadinha aqui na parte só do momento transfere. Então, já olhamos cada partezinha aí da decomposição de bloco. Porque na hora da interação, a gente vai pegar o limite não relativístico, a gente também vai ter que ter ideia de que componente vai sobreviver. Vamos pegar agora essa componente aqui. O barrado
Vamos pegar o que o Pedro fez. Vamos pegar só o setor espacial. Vamos pegar aqui o sigma e J. Vou pegar a componente IJ. Então, vamos dizer que a gente pega sigma e J1. E aqui a gente pega o QJ. Vamos olhar a parte só do spin, parte puramente dependente do spin. Teria a parte lá do sigma 0i, que é a parte que vai entrar com o campo elétrico. A parte QIJ, a parte espacial, é que vai gerar o campo magnético. Então, vamos olhar aqui de novo. Então, isso aqui para nós, é só vamos primeiro olhar, vamos escrever logo isso aqui como sendo Dagger gama 0. Então, gama 0 está lá para nós. É 1, 0, 0, menos 1. E o Pedro tinha feito sigma e J sobre um pi JK, sigma K. 0, 0, sigma. Não é isso, Pedro? Sigma e J é isso, né? Ele é o comutador, né, dos gamas, né? Então, a antidiagonal, ela fica quase mais. Né? Então, agora, multiplicando pelo gama 0, então isso aqui vai ficar sigma 0, 0, menos sigma. Agora sim, sigma menos sigma por causa da multiplicação com o gama 0. Então, ficar aqui Dagger. Gama 0, sigma e J, então tem o epsilon e JK. Então aqui nós vamos ter sigma K, 0, 0, menos sigma K, 1, o epsilon e J, K, QJ. Tá? QJ é sigma. Vamos agora colocar os tributos. Então a gente vai ter Xdagger, então vamos ter Xdagger, P sobre E mais N. Na verdade aqui é um perímetro, né? É um perímetro sobre E mais N, que é essa equação de Dirac que é feita com o espidor barrado de perímetro. E aí aqui nós temos, vamos esquecer isso aqui por enquanto, sigma K, 0, 0, menos sigma K, e aqui, sigma. E esse aqui sim, sigma escalar P, que é sigma escalar P, sobre E mais N. Vamos fazer uma correção de uma coisinha que a gente fez ali atrás. Então tá, então esse sigma K vai entrar aqui e esse menos sigma K vai entrar. Então a gente tem a primeira parte lá, ó, sigma Dagger, sigma K, si, no fundo isso aqui é a densidade de spin. Sigma é o spin, basicamente, né? O spin é H cortado sobre 2 sigma. Então, esse sigma menos o fator 2 sobre H cortado é o spin. E esse pedaço aqui é o pedaço eminentemente não relativístico. É esse pedaço aqui, quer dizer, ele vai ser de ordem V sobre C ao quadrado. Nesse termo aqui. Então, a gente vê que, de fato, nesse setor aqui da corrente, o que está saindo daqui é, basicamente, o momento magnético. Então, isso aqui é a parte, né, de puramente de spin, a parte não relativística, do spin SO3, do spin não relativístico, e vai sair epsilon I JK QJ. E aí, claro, o QJ está pegando, se a gente pegar o AI, né, a gente vai produzir aqui o rotacional, vai ser o P, então a gente vai ganhar exatamente isso aqui. Sigma Dagger, sigma, si, escalar. Se a gente pensar, a gente está falando isso, esse QJ, né? Aí, quando eu pegar essa corrente aqui, né? Ela vai interagindo com isso tudo e vai ficar a mi. Então significa que eu estou pegando esse índice J, vai ser o meu AI. Né?
Então eu vou produzir um QJ aí. Então isso aqui, como o Pedro tinha falado, isso aqui é o rotacional de ar, o espaço dos momentos. Se o campo magnético for uniforme, né, o rotacional de A é B, então esse carinha está aqui, então isso aqui vai mudar, o PJ aí é o B, então isso aqui me dá a componente K de B, então BK, sigma K, que é sigma escala B. Então isso aqui me dá realmente, né, a interação de spin, e no caso não relativista, o que sobra é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é importante no caso altamente relativista. Mas no caso relativista, não tem sentido a gente falar do potencial. A gente só quer pegar o potencial na aproximação baixamente relativista. O potencial em teoria de campo, ele é sempre um limite onde eu abro mão da noção de campo, né, e passo a representar a partícula. Por a interação da partícula deixa de ser uma interação entre campos e passa a ser uma interação tipo potencial. Porque a gente está fazendo isso. Quando eu coloco essa corrente aqui e essa corrente aqui e vou tirar um potencial, significa que eu estou dando a essa corrente aqui o status de partícula e a ação desse objeto que está sendo trocado aqui vai aparecer sob a forma de um potencial. Tinha colocado na aula passada que basicamente o potencial é transformado de Fourier do 1 sobre Q2 mais M2. Então, cada termo desse, deixa eu apagar aqui, então cada termo desse tem uma importância, né, em relação na aproximação não relativista. Fica claro que o que dá a interação de spin, o que dá a densidade de carga, o que dá a densidade de corrente. Deixa eu apagar isso aqui para fazer essa consideração com vocês. Então, como nós fizemos a decomposição agora, né? Quando nós pegamos esse termo aqui, fizemos aquela, vou pegar, manter sempre o barrado de P', U de P. Então, segundo a decomposição de Born que nós fizemos, isso aqui deu P' mais P ao quadrado sobre 4N2. E aqui o barrado U. E depois o outro termo aqui, que eu não sei se era mais ou menos, mas era alguma coisa do tipo P' menos, né? 1 sobre 4N2. 1 sobre 4N2, obrigado. P' mais P. I, né? Q. I. O barrado. Gama mini, né? Que entra o gama mini, é isso. Né? É isso que a gente tem aqui. Então, se nós fizermos uma interação com um escalar, então se esse vértice aqui, se essa corrente é proveniente, né, está associada a essa interação, vamos dizer, uma interação, vamos chamar aqui G escalar, né, um G escalar, uma constante de acoplamento tipo Yukawa dessa interação. Então, esse campo aqui, essa corrente aqui, tá, esse pedaço aqui, deixa eu apagar isso aqui, é o pedaço que vai dominar no caso relativístico. Então, isso aqui, no caso não no limite, não relativista, então sobrevive no limite não relativista. E esse cara aqui, no limite V sobre C, ele tende a zero. Vou colocar assim, ele desaparece, né? Quando V sobre C é menor do que 1, por causa desse valor muito pequeno de Q sobre M. O momento de transfer é muito pequeno, claro, e no limite não relativista, esses momentos também são baixos frente à massa de repouso, então no limite baixamente relativista. Então, na verdade, isso aqui adquire um fator que pode ser da ordem de V sobre C ao quadrado. Então, na interação escalar, isso aqui faz o papel da densidade, né? Então, na interação escalar, quer dizer, quando eu trocar essa corrente escalar, deixa eu colocar aqui, então, na interação escalar, eu vou pegar essa corrente aqui, o barrado U, né? Trocar essa interação. Então, aquilo que vocês estavam vendo aqui, né? Vamos colocar o seguinte: isso aqui significa, né? Estou nessa. Esse vértice aqui, né? Então, esse vértice aqui é aquele vértice lá. Então, desse vértice aqui, só vai sobrar essa densidade. Então, a gente vai ter aqui uma constante de acoplamento G escalar
e vamos ter aqui uma constante de acoplamento também de giro escalar. E aqui a gente vai ter o propagador. O propagador é 1 sobre Q2 menos M2. Só que como nós estamos no limite estático, a gente tinha visto na aula passada que no limite estático, isso é equivalente a gente fazer Q0 igual a zero. A gente fica no limite estático, né, pela conservação do momento, fazendo a aproximação de fontes estáticas, Q0 igual a zero. Então o propagador ele vira basicamente isso aqui, Q2 mais M2. E a expressão que nós tínhamos do potencial, né, a derivada era isso aqui. Integra-se o momento transfer, a corrente, então, quer dizer, o que sobrou dessa corrente aqui é o GS, é a constante, vamos dizer, de acoplamento escalar da partícula 1, só constante de acoplamento escalar da partícula 2, então, tem duas correntes aqui, eu tenho duas partículas aqui, e o propagador aqui, 1 sobre Q2 mais M2, e aqui exponencial de E menos I, Q escalar, X menos I. A fonte no ponto X e a fonte no ponto Y. Essa fonte aqui vai estar no ponto X, isso aqui está no ponto Y. Então isso aqui vai dar para nós, no caso de eu trocar então, dos férmions, né? Então se eu tiver uma corrente fermiônica com outra corrente fermiônica trocando bóson escalar, a gente vai ter uma interação que necessariamente, quer dizer, automaticamente, independe do spin. Ela vai ser o produto, basicamente vai ser a constante de acoplamento ao quadrado. E todo mundo já fez esse cálculo pelo nosso curso de elétrica. Isso aqui é o potencial de um cálculo. Isso aqui é o E exponencial de menos M módulo de X menos Y sobre módulo de X menos Y. Chamando esse daí de R, se a gente quiser chamar X menos Y de um vetor R, precisa ficar a distância entre as cargas. É elevado a menos MR sobre R. Então, o potencial que a gente obtém são então, se partículas fermiônicas, partículas de spin meio, né, no limite não relativista, elas interagem, é como se eu tivesse uma partícula em repouso no ponto X, uma partícula em repouso no ponto Y, e elas estão não trocando fóton. Se elas estiverem trocando fóton, a situação é diferente, né? Vai ver que o spin entra. Mas se elas estiverem trocando um objeto escalar, então a interação é independente do spin. Os férmions interagem independente, quer dizer, o spin, claro, o escalar não tem spin, mas o férmion tem. Então, a interação entre férmions, quando eles trocam escalares, é uma interação que é independente do spin, isso que eu estou querendo colocar. Tá? Agora, e se o férmion for pseudo-escalar? Será que ele percebe ou não percebe o spin? Se ele é um pseudo-escalar, ele percebe o gama 5. Então, ele percebe alguma coisa que não é a identidade do espaço exteriorial. Então, vamos fazer, daqui a pouquinho a gente dá um intervalo, vou fazer a análise. O que eu estou fazendo com vocês, basicamente, é, de uma forma assim, um pouquinho mais detalhada, algumas coisas, e menos outra. Não estou fazendo esses integrais, aí você não sabe fazer. Mas o que eu estou colocando para vocês, basicamente, é o paper do Wilczek, do Moody, que é quando ele vai estudar os potenciais, né, gerados, os diferentes potenciais que são gerados quando os férmions interagem trocando partículas escalares. Então, o que nós vamos querer fazer isso aí, tem pouca coisa feita na literatura, vamos tentar ver depois isso para os spin 1. Não vou colocar aqui, mas eu estou pedindo para vocês estudarem a decomposição de Gordon no caso do spin 1 massivo. Porque no caso do spin meio está aqui, mas o que a gente vai querer saber agora é quando dois bósons W interagem, né, quando explodem a corrente do campo vetorial, né, ela vai poder trocar escalar, vai poder trocar pseudo-escalar, vai poder trocar vetor. Então, nós vamos querer ver como é que fica a dependência do spin quando a gente está trabalhando no setor de spin. No setor de spin meio, já está claro o resultado antigo que a gente conhece. Partículas escalares, é o que o Yukawa, né, quando o Yukawa calcula o potencial, né, nuclear entre prótons e nêutrons, entre nucleões, próton, nêutron, o que ele faz lá, né, a partícula está trocando objetos dessa natureza escalar. Então, dava esse potencial aqui. Agora, vamos começar a olhar a estrutura, se
se nós temos uma dependência não, se nós temos uma corrente pseudo-escalar. Então, basicamente, isso aqui vocês já fizeram também, vocês já fizeram essa composição de Gauss, se eu me lembro bem, do gama 5. Se a gente tiver uma interação desse tipo, vamos colocar assim, uma interação com uma constante de acoplamento, vamos chamar assim, PS, pseudo-escalar. Se a interação é pseudo-escalar, então nós teríamos aqui psi barrado, gama 5, psi, e aí o escalar. Tudo no ponto X. Fazer um termo da ação, né? Fazendo transformada de Fourier, então a gente já sabe que vai ter, né? Esse cara aqui vai ficar U barrado de Pelinha, cada um deles vai ter uma representação de Fourier. Aqui nós temos o gama 5, aqui nós temos o U de P, e aqui nós vamos ter o Φ de Q. E aí, esse objeto aqui, que vocês já calcularam, né? Essa corrente aqui, nós vamos ter uma corrente do barrado, e basicamente o que a gente vai ter aqui vai ser a corrente, o barrado, gama 5U, trocando agora o pseudo-escalar, o barrado gama 5U, né? Recebendo esse pseudo. Então, eu vou estar trocando aqui um pseudo-escalar. O propagador dele é o mesmo. O que vai mudar um pouco agora vai ser, né, devido à troca do pseudo-escalar. Vamos dar uma olhadinha nessa equação aqui melhor. Vai ser a estrutura de spin, certo? Alguma coisa de spin está contida aqui, porque de qualquer maneira, gama 5 é a matriz de quiralidade. Então, gama 5 ela pode não medir o spin direto, mas ela está ligada à quiralidade. Ela consegue, no limite, né, em que a massa tende a zero, por exemplo, ela acaba coincidindo com a helicidade. Então, essa matriz aqui, ela tem uma relação com a helicidade. Ela percebe não tanto o spin em si, mas a projeção do spin na direção do movimento, que é a helicidade. Vou dar um intervalinho agora, são 5h25. Vou dar um intervalo de 10 minutos, porque hoje também vou fazer o Paulo Muniz. Fala aí. Só uma questão assim que a gente estava pensando, acho que a discussão do Pedro funcionaria no caso seguinte. A discussão, pois é, a gente falou, eu conversei com o Pedro sobre isso. Tem uma questão que eu acho importante, assim. Fala. Isso não fica claro no spin meio. No spin meio, ele conseguiu tirar G igual a 2 sem fazer o limite da relatividade. Isso, exatamente. Mas no caso spin 1, a gente tem aquela questão de ter que utilizar a condição subsidiária. Isso. E no caso spin 1, se você for fazer, você toma um limite não relativístico e também de campos fracos. Isso. Então tem essa de campos fracos, você precisa usar ela. Isso. Tem jogo essa questão, não sei se talvez... É isso, eu tinha conversado com o Pedro, por isso eu quero que vocês façam um teste para mim. Seria interessante se vocês vissem se realmente eu consigo, se o G igual a 2 sai independentemente do limite para qualquer spin, ou se isso é uma característica mais do spin meio. Pois é, porque no caso dos spins mais altos, a gente tem condições subsidiárias também. E lá no caso do spin 1, né? Campo vetorial, a condição subsidiária seria dIWI igual a zero, ou seja, a energia desses lados zero, né? Menos o momento escalar W, isso aqui é a condição subsidiária do espaço dos momentos, né? A condição subsidiária de campo massivo, tipo próprio. Então, no espaço dos momentos, deixa eu apagar isso aqui, a gente tem o análogo dessa relação, no caso espitorial, quando a gente mostrou que aquele espinor inferior, né? Que o espinor medida ele tem duas componentes, dois bi-espinores, mas que esse bi-espinor aqui é sigma P sobre E mais M. Se, quando eu estou dizendo que essa componente aqui relativisticamente é fraca frente a essa, aqui a mesma coisa acontece, só que o que eu tenho aqui é P sobre E escalar W. Então, no limite relativístico, então, esse E aqui, então, esse P sobre E é da ordem de P sobre C, né? P igual a MC gama, NP gama, e E igual a MC2 gama. Então, P sobre E, o M cancela, fica V sobre C2, gama cancela também. Então, P sobre E, V sobre C2, né? Então, P sobre, então isso aqui é V sobre C. Geralmente a gente chama componente zero W sobre C. Então, isso aqui vai multiplicar por C e vai desaparecer. Geralmente, quando a gente pega W, né?
W livre, a gente vai ser igual a 1 geral sobre W sobre C, tá? Até por causa da questão da dimensão. Então, aí esse C sobe cancela. Então, na verdade, a gente tem que W0 é V sobre C no W. Então, no limite não relativista para o campo vetorial, a componente temporal dele é fraca, é o que vai ser descrito. Quem domina o campo no limite não relativista é o setor vetorial, o que é bom, porque esse setor vetorial tem 3 graus de liberdade, que são justamente os graus de liberdade do spin 1. Então, a gente sabe que esse campo aqui no limite não relativista deve estar descrevendo uma partícula do spin 1, porque isso aqui salta fora, quer dizer, a parte escalar vai embora e a parte vetorial fica, então fica no spin 1. Então eu jogo agora essa equação subsidiária. Então o que é o spin agora? Então, se a gente for olhar o spin SO3, é a matriz, é o epsilon no fundo. Então eu acho que, também, a minha pergunta é, o Pedro tinha me mostrado um pouco, eu não tenho certeza se vai conseguir, eu digo, o problema não é nem ter certeza, é um que tem muita intuição. Eu acho, particularmente, eu acho que para a gente ver o G, a partícula é relativística, mas a gente, para ver o G, você coloca um campo magnético externo. Vamos imaginar que você coloca um campo magnético externo constante. Então, eu acho que é razoável você já pescar isso pelo limite não relativista. Então, para mim, é garantido que no limite não relativista eu vejo G igual a 2. Aquelas folhas que eu passei para vocês, está lá, a gente calcula o G igual a 2 justamente no limite não relativista. A gente bota um acoplamento mínimo e faz as aproximações da condição subsidiária e a gente ganha lá G igual a 2. Mas aí, claro, eu tenho que introduzir essa interação. Vocês viram lá. A gente não consegue G igual a 2 se a gente não introduzir a interação não mínima que a gente sabe que tem lá do SO2. Então, se eu pego o acoplamento eletromagnético mínimo e acrescento esse termo por fora, eu recupero G igual a 2, mas no limite não relativista. Mas a análise que você fez ali foi da equação livre. Isso, equação livre. Para você obter o momento magnético, você tem que fazer acoplar isso. Eu acoplo com o campo externo, exatamente. Aí, quando eu acoplo com o campo externo, claro, eu tenho que colocar a relação, a condição subsidiária muda, exatamente. Mas daí essa condição subsidiária é importante você dizer que E vezes o vetor potencial sobre M é fraco também. Isso, exatamente, sem dúvida. Perfeito. Isso é a questão só, Pedro. Porque basicamente o que a gente tem aqui, né, quer dizer, a condição subsidiária agora, que é essa aqui, ela fica IE sobre M, né? Quer dizer, a gente tem lá o limite, mais M2, WI, igual a zero. Se a gente agora faz um acoplamento eletromagnético, fica assim. Então, se eu agora chego no DNI, então fica isso aqui, fica 1IE, acho que fica IE sobre M, FI, W, é isso? Acho que a condição subsidiária é essa, né? Então aqui agora eu vou colocar o campo eletromagnético. Então, o que eu vou tirar daqui, qual é a informação que eu vou tirar daqui? Eu preciso, né, usar esse, quer dizer, preciso também usar uma informação sobre o campo eletromagnético externo. Também ser fraco em relação a. Eu boto um campo eletromagnético baixo frente à massa de repouso do elétron. Você vai dizer que E vezes A vetor sobre M é menor. É V sobre C, é da ordem de V sobre C. Isso é extremamente importante para você obter o G. Para obter o G igual a 2. Pois é, seria interessante, muito interessante, se vocês mostrarem o G igual a 2, independentemente do limite não relativista. Por isso que eu acho que vale a pena. Eu nunca vi isso na literatura, francamente falando. Tá? Então acho que valeria a pena. E a gente vai procurar para ver se tem algum canto aí. Se não tiver, quer dizer, quando vocês forem escrever o trabalho, vocês colocam como apêndice isso aí, né? Um resultado que não é outra questão que você acha colocar. Você acha que essa relação ela independe da dimensionalidade do espaço-tempo? Qual relação? De G igual a 2, a gente sim. fez assim. Eu acho que isso aí não, isso aí eu acho que depende. Porque você vai para 3 tem um sistema. Isso. Porque até o spin, né? Quer dizer, o spin depende da dimensão. Né? Quer dizer, o que é um campo magnético também? O próprio campo magnético depende da dimensão. Se o teu espaço-tempo é tridimensional, 1 mais 2, o campo magnético é um escalar. Então, a estrutura do campo magnético é um escalar e o que é o spin? O spin também passa, o spin deixa de ser um vetor. Porque se você está num espaço-tempo de 3 dimensões, o teu grupo é SO12, né, que é o grupo de Lorentz, em 3 dimensões,
Se você pensa, como é que você olha o spin? Olha o spin, você pega a partícula massiva e vai para o referencial de repouso dela, que é o que a gente faz em 3 dimensões. Então, a gente já, só para relembrar aqui, quando a gente está no espaço do Minkowski usual, a gente pega uma partícula massiva, vai para o referencial de repouso dela, e aí a gente pode escolher esse momento representativo. O que é o spin? O spin é o grupo que deixa invariante esse momento. Esse objeto aqui é invariante sobre SO3. Se eu fizer uma transformação de SO3, 0 vai 0. Então, isso aqui me dá o spin. Então, o spin ele é SO3, que no fundo é SO2. Então, o spin realmente é um número quântico inteiro ou semi-inteiro, por causa disso. Se eu estou em 2 dimensões, em 3 dimensões de espaço-temporais, eu tenho isso aqui. Então, no momento, se eu pego uma partícula massiva e for para o referencial de repouso dela, o momento dela, o referencial de repouso, é isso aqui. E aí eu vou ver o que é o spin, onde é que eu vejo o spin? Eu vejo o spin são as representações do grupo que deixa invariante esse momento representativo. Quem é que deixa invariante 0, 0? Eu estou no plano. E quem é que deixa invariante 0, 0? É o SO2. Mas SO2 é o grupo abeliano. Então, o spin deixa de ser quantizado. Eu não tenho mais. Aqui eu tinha SO2, que era o SO3, ele dava o SO2. Então, o spin é 0, meio, 1. Aqui não, o spin pode ser qualquer. Na verdade, é uma coisa. O spin ganha um caráter abeliano. O spin, na verdade, passa a ser contínuo em umas 2 dimensões espaciais. Agora, o que é um campo com spin contínuo? Isso é uma discussão. Então, quem trabalha, já dei referência para vocês em outros cursos do Feynman, em que você só consegue fazer uma teoria quântica de campos local, causal, se você considerar em 3 dimensões, 1 mais 2, campos que tenham ou spin, ou que tenham o número quântico associado ao 1, ou inteiro ou sem inteiro. E aí tem mais resultados interessantes. Em 3 dimensões muda muito. Qualquer partícula, qualquer campo, um caráter tensorial, bosônico, ele é equivalente a um escalar. Então, tudo isso, então o conceito de... Oi? Fora acoplamentos no mínimo. Fora os acoplamentos especiais que aparecem em 3 dimensões, exatamente. Então, eu acho que essa questão do momento magnético anômalo, né, ela é muito intrínseca das dimensões. Se você vai para 4 dimensões, já que a gente fala tanto em ADS, ADS é 1 mais 4. Vamos dizer, você está no espaço 5 dimensões, ADS 5. Você está no espaço de 5 dimensões. Se você está no espaço de 5 dimensões, então tem um momento, se você pega uma partícula de massa de repouso, uma partícula massiva e vai para o referencial de repouso dela, você tem esse vetor aqui, 4 componentes espaciais. Esse aqui é o 5 momento num espaço de Minkowski 5-dimensional. Estou nem falando de ADS 5, porque aí tem constante cosmológica, né? Estou falando de um espaço, se a gente pegar um espaço 5-dimensional, tipo Minkowski, 1 mais 4. Então, a parte espacial do momento é essa. Então, quem é o grupo que deixa invariante esse vetor? É o subgrupo SO4. SO4 é o subgrupo de SO14. Então, esse subgrupo aqui, de SO14, deixa invariante esse vetor. Se eu fizer qualquer transformação de SO4, eu não toco no M, e o 0 vai no 0. Mas SO4 é SO2, processo 2. Então, para eu descrever o spin em 5 dimensões, eu não vou poder dar só um número quântico meio, 0, ou inteiro ou semi-inteiro. Eu vou precisar dar um S1 e um S2. Então, o que é o spin de uma partícula num espaço-tempo 5-dimensional é um par de dois spins. É como se fossem 2 spins juntos de 4 dimensões, de 1 mais 3, se compõem para dar o que é o spin. E aí a gente vê o que seria então o campo magnético. O que é um campo magnético em 5 dimensões? F mini é o F e J, que vai de 1 até 4. Mas isso aqui, então, em 3 dimensões, a gente tem uma bela dualidade, F e J. Como isso aqui vai de 1 a 3, isso aqui é antissimétrico, então isso aqui é um FJK vezes um vetor VK. Então, de fato, o setor magnético é representado por um vetor. A gente sabe em 4 dimensões espaço-temporais, 1 mais 3, eu tenho um campo elétrico, que é o F0I, que é um vetor, e tenho vamos dizer, um tensor magnético. Mas como eu estou com 3 dimensões espaciais, o tensor magnético é equivalente a um vetor. Então, isso nos dá as equações de Maxwell com B vetor. Mas se eu estou em 4 dimensões espaciais, 1 mais 4, né, o meu campo agora é isso aqui.
Isso aqui é uma matriz 4x4 antisimétrica. Uma matriz 4x4 antisimétrica tem 6 componentes, não 3. Então, o meu campo magnético agora seria uma coisa, seria uma forma matricial. Eu teria que pegar a antisimétrica, eu teria que pegar essa matriz aqui. Então, eu teria aqui F0, aqui é 0. Aí eu teria aqui F12, F0, F01. Esse aqui é o elétrico, vamos pegar só o setor magnético. É 0. Então, eu teria F12, F13, F23, né? F23 aqui.